Bem, na verdade, foi um grupo de advogados da época. Eu estava começando praticamente uma vida profissional e muitas ocupações, e já lecionava também. Então, era horários muito apertados, né? Era aula de manhã, escritório, tribunal. Né? E naquela época, o advogado fazia tudo sozinho, não havia uma estrutura muito, né? Principalmente para quem estava começando, tinha que fazer de tudo. E foi um grupo que não me lembro se foi o Eduardo Virmão, eu tenho a impressão que foi na gestão dele que ele fez ingressar um grupo de advogados. Mas eu só vim a participar mesmo bem mais tarde na gestão do Luiz Gastão, Alencar Franco de Carvalho. Embora eu já frequentasse tudo isso, mas aí eu assumi a secretaria e acompanhava todas as sessões, assembleias, reuniões, não é? Cuidava das atas. E eu passei a acompanhar mais de perto foi a partir dessa época. Continuei na Secretaria-Geral, na gestão do Munhoz de Mello, Joaquim Roberto Munhoz de Mello, e aí é que na gestão seguinte coube a mim assumir a presidência. Não era para ser, porque pela linha sucessória eu não estava chegando lá ainda, mas aconteceu qualquer coisa, precipitou a minha escolha para presidente do Instituto. E foi com muita preocupação que eu assumi, porque eu tinha noção, não é, da responsabilidade da sucessão, de suceder os meus antecessores, que eram personalidades muito marcantes e com gestões muito operosas, não é? Mas o Instituto tinha passado por uma fase de renovação, de reformas e com recursos, tudo isso. Então, o Joaquim praticamente me entregou um instituto novo. Mas tive muita sorte, porque calhou de haver essa reforma penal, do regime das penas, não é? Era uma novidade. Então, a primeira coisa que me ocorreu organizar foi um seminário sobre isso, um debate sobre as alterações que iam ser introduzidas no Código Penal, porque era uma novidade muito relevante, que alterava todo o sistema das penas, né? Com regime aberto, semiaberto, prestação de serviços à comunidade, para substituir aquela pena privativa de liberdade que é o que predominava e que não levava a nada, porque a função socioeducativa, recuperatória da pena é um pouco discutível, né? Basta ver os presídios como é que andam, como é que são verdadeiros templos de criminalidade, com os comandos disso, comandos daquilo. Eram os penalistas, nossos penalistas. Não é? O Alcides era, aliás, meu irmão, era professor de Direito Penal, o Luiz Alberto Machado também, o René Dotti, outro nome muito expressivo do Direito Penal. E nessa preocupação em dar continuidade foi também continuado esse curso de Direito com o pessoal da PUC de São Paulo. Tinha sido começado pelo Joaquim, foi o primeiro, e eu felizmente consegui realizar o segundo. E eu mesmo tinha feito esse curso em São Paulo, né? Então, trazê-lo para cá foi uma conquista muito importante, porque nós tínhamos que sair daqui, viajar a São Paulo, frequentar o curso, as aulas, as palestras, os debates, e voltar toda semana, era complicado. Estive lá, assisti o Egas receber a medalha, ser homenageado pelo Instituto dos Advogados, né? E é algo significativo, de alto significado, porque o reconhecimento externo, porque o Paraná sempre foi visto, principalmente pelo pessoal do Rio de Janeiro, uma província, é o interior, dos provincianos, né? Então, um reconhecimento desse quilate é realmente muito relevante. Eu era presidente, fiz questão de comparecer, outros
nos acompanharam, não fui só eu, várias pessoas fomos prestigiar, acompanhar, assistir. Não é? O Egas, que é uma figura admirável, o Egas é respeitabilíssimo. Eu gosto muito do Egas. Sim, eu tinha sido presidente da Ordem, não é? Uma expressão cultural muito grande e com uma atividade também muito significativa na área do direito, da preservação dos direitos individuais, das conquistas políticas, tudo isso. Então não fui só eu fui praticamente o porta-voz de uma aspiração que era homenagear o Raimundo Faoro, assim como o Egas foi homenageado no Rio de Janeiro, não é? E foi proposta a outorga do título de sócio benemérito, aprovada, e calhou, isso foi antes, eu não era presidente, isso foi numa gestão anterior, eu acredito que era no tempo do Luiz Gastão ou do Munhoz de Mello, não me lembro, mas foi bem anterior. E quando eu assumi a presidência, eu tinha que outorgar o título, entregar o título que já estava outorgado, né? Então marcamos, ele veio aqui, houve uma solenidade, o Eduardo realmente fez uma oração, eu não tenho na cabeça toda a gravação do discurso, mas foi realmente um acontecimento. Sim, é a função do Instituto, não é? Um órgão cultural, porque o de representação da categoria, da classe dos advogados é a Ordem, não é? Embora a Ordem tenha surgido do Instituto. O Instituto, sabe, foi incumbido de organizar a Ordem dos Advogados, mas o papel do Instituto é esse, de natureza cultural. Destacar a importância do Instituto, não é? De um órgão de congraçamento, ao contrário, como disse já, da Ordem, que tem uma natureza disciplinar e representativa, mas é um ambiente cultural e de congraçamento dos advogados, né? Praticamente um clube dos advogados. E o Instituto é muito seleto, não é? Então, fazer parte do Instituto é algo realmente com um grande significado, honorífico praticamente. Não são todos que fazem parte do Instituto. E incentivar esses jovens advogados, que aliás eles são hoje muito bem preparados, talvez mais bem preparados do que nós, na nossa época, sabe? Porque há hoje diversos cursos, e talvez uma visão diferente da própria atividade profissional, né? Muito mais especializada, muito mais... No meu tempo as coisas eram um pouco ainda genéricas. Muitos dos recém-formados já saem com uma bagagem respeitável, né? Coisa que não acontecia na nossa época. É invejável o grau de conhecimento com que muitos saem da universidade já prontos em concursos. Né? Mas isso depende também muito do empenho de cada um. Né? E o Instituto viria sempre a complementar a vida desses mais dedicados, mais interessados, que não só no direito, no conhecimento do direito, na cultura jurídica, como na atividade profissional, no congraçamento da classe. É isso, uma mensagem que eu daria aos novos. Façam parte e participem. Mais 100 anos.